Olá, meu nome é Letícia. Hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Composição Química da farinha de Perisca-Culeata Miller, influenciada pela temperatura e circulação de ar de secagem, orientado pela professora Marlene Bamp. A Perisca-Culeata Miller é uma planta alimentícia não convencional, mais conhecida como Ora pronobis, e ela caracteriza-se por ser uma planta perene, rústica, resistente à seca e nativa da América do Sul e Central. Ela apresenta um alto valor nutricional e propriedades funcionais. Além disso, o seu interesse por ela vem crescendo na indústria alimentícia, principalmente devido ao seu alto teor de proteínas, mucilagens e a sua atividade antioxidante, e também pela indústria farmacêutica, pois ela previne uma série de doenças como a degeneração macular e doenças cardiovasculares. O objetivo foi avaliar a influência da temperatura e da circulação do ar do processo de secagem da farinha de Perisca-Culeata Miller em termos de cinética de secagem e características físico-químicas, a fim de encontrar a melhor forma de minimizar a perda de propriedades funcionais do alimento e garantir uma secagem mais homogênea. Inicialmente, as folhas de Ora pronobis foram coletadas na Epagre, em Chapecó, e higienizadas com solução de hipoclorito de sódio. Depois foram secas em estufas a 40 graus sem circulação de ar, a 40 com circulação de ar, 60 sem circulação de ar e 60 com circulação de ar, durante 180 horas, para depois passar então pelo processo de moagem através do triturador para obter as farinhas e realizar a caracterização físico-química das folhas in natura e das farinhas de Ora pronobis. As análises físico-químicas realizadas foram umidade, em estufa a 105 graus até peso constante, cinzas, proteínas, lipídios, acidez e pH, de acordo com os métodos oficiais da OAC 2000, e parâmetros de cor através do colorímetro Miniscan. Carotenoides foi determinado de acordo com a metodologia de Rodrigues Amaya 2001, atividade de água através do higrômetro digital Aqualab e carboidratos por diferença. Em relação às curvas de secagem, os processos a 40 graus com circulação de ar e 40 sem circulação de ar teve uma taxa constante de 0 a 64 horas. E já a 60 graus com circulação de ar teve uma taxa constante de 0 a 24 horas e 60 sem circulação de ar de 0 a 32 horas. Notando assim que o processo mais eficiente foi o processo a 60 graus com circulação de ar, pois teve uma menor taxa de secagem constante, consequentemente, uma maior eficiência na redução de umidade das amostras. Isso é atribuído ao aumento de temperatura, que favorece a difusão da água do interior da amostra até a superfície da amostra e de sua evaporação. Esse gráfico mostra a caracterização físico-química das folhas in natura, a farinha a 40 graus sem circulação de ar, 40 com circulação de ar, 60 sem circulação de ar e 60 com circulação de ar. Nota-se que o processo mais eficiente foi o de 60 graus com circulação de ar, pois o teor de umidade se reduziu, concentrando os outros nutrientes, como cinzas, proteínas e lipídios. Só carboidratos que não, pois eles são determinados por diferença. Isso já era algo esperado, pois quanto maior o teor de umidade, menor a quantidade de matéria seca e, consequentemente, menor a concentração dos outros constituintes. A acidez está relacionada com a concentração de ácidos orgânicos livres presentes nos alimentos, podendo ser utilizada como um parâmetro de qualidade, então foi importante realizar essa análise. O pH, então, só para mostrar que se trata de um alimento ácido, já que o pH é menor do que 7. A atividade de água também pode ser considerada um parâmetro de qualidade, e foi possível notar que as farinhas podem ser consideradas mais estáveis microbiologicamente, pois elas se apresentam próximas ou inferiores de 0,6. Então, esse gráfico mostra os carotenoides, beta-caroteno e licopeno, das folhas in natura e dos diferentes processos, e nota-se que para todos eles podem ser considerados como fontes de carotenoides, pois eles possuem mais de 20 microgramas por grama, que é o necessário para ser considerada fonte de carotenoide de algum carotenoide, no caso o beta-caroteno. Então, eles são dados importantes, pois indicam que a maior temperatura, assim como a circulação de ar forçada utilizada no processo de secagem, não influenciaram na degradação desses compostos, mas seriam necessárias análises mais detalhadas para comprovar realmente. Em relação à cor, nota-se que o processo melhor, novamente, é o de 60 graus com circulação de ar, pois ele teve uma menor variação de cor em relação aos outros,
fazendo com que ele se aproximasse mais da cor real da planta, in natura. Então, aqui só para ilustrar a diferença, 40 sem circulação de ar, 40 com circulação de ar, e 60 com circulação de ar e 60 sem circulação de ar. Então, para concluir, notou-se que os resultados apresentados neste estudo têm uma importância tecnológica para o processo de secagem e elaboração de farinhas, e a Ora Pronobis pode contribuir para prevenir ou tratar carências nutricionais. Em relação à comparação entre os processos, os 60 graus com circulação de ar e 40 sem circulação de ar, o 60 com circulação de ar foi o mais eficiente de todos, sendo uma alternativa viável para a redução do tempo de secagem, redução de aproximadamente 86% quando comparada a 40 graus sem circulação de ar. Teve também menores valores de umidade e maiores valores nutricionais e auxílio na redução da umidade. E já o processo a 40 graus sem circulação de ar teve uma baixa taxa de secagem. É importante ressaltar que ainda assim todas as farinhas são ricas em proteínas e fonte de carotenoides. Então, algumas das referências. Obrigada!